E aí, meninos? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Maria Eduarda, João, Ana Clara, Aline, Camille, Débora, Vitória, todo mundo que está aí, Gabriel. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bom? Então vamos lá. Fala, Edson, tranquilo? Vai lá. É, Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, todo mundo. É verdade. Queridos, conte para mim o seguinte. Hoje, dicas, você tem dicas para hoje? Tem, como sempre tem dicas para hoje. Como sempre. É, hoje a gente vai, nosso esquema vai ser o seguinte hoje. Deixa eu explicar para vocês. Semana passada a gente fez o tema sobre violência doméstica, né? Que vocês entregaram hoje, não é assim? Né? O último tema que vocês entregaram, que era para hoje, era violência doméstica. Não estou errado, não, né? É isso mesmo. Ah, e aí, deixa eu explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui nas nossas próximas semanas. Bom, gente, semana passada, violência doméstica, e eu finalizei com vocês proposta de intervenção. Então, nesse momento, vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Comecei o semestre falando para vocês sobre as competências, sobre o tipo de discurso social que o Enem carrega, né? A ideia da sensibilidade social, da empatia, do exercício da cidadania nos temas, né? E essas questões todas. Coloquei para vocês a ideia de inclusão, de situação de vulnerabilidade, fui mostrando para vocês como que você tem que abordar, que tipo de abordagem o Enem espera de você. E aí fomos para os aspectos mais estruturais, formais da redação do Enem. Aí eu expliquei para vocês como é que você tem que fazer na sua introdução. Sua introdução deve conter um repertório sociocultural de apresentação ou ilustração, né? Uma ponte de sentido coerente entre esse repertório e a apresentação do tema e a problematização, e uma tese dividida em duas partes que deverão ser desenvolvidas no trabalho de argumentação, no D1 e no D2, e uma proposta de intervenção que tenha a ver com o que você discutiu e que tenha 4 elementos válidos, mais pelo menos um detalhamento. Né? Então, nós passamos esse semestre fazendo esse esqueleto e dando esse formato das macroestruturas e do discurso da redação do Enem. Certo? O que a gente vai fazer agora? Hoje, depois que eu terminar, vai discutir tema hoje, Raul. Hoje nós não vamos discutir tema de proposta. Por que nós não vamos discutir tema de proposta? Vocês estão terminando de fazer, ou terminar de fazer agora, um simulado, certo? Vocês fizeram esse simulado também? O Wesley fez também? Fala para mim aí. Dia 19, né? Pois é. E então, hoje, né, eu vou passar para vocês a redação do simulado, tá certo? Então, vai ser aquele mesmo esquema. Eu não vou falar nada sobre o tema, você não vai pesquisar nada e só vai abrir a proposta na hora que você for fazer a redação, tá certo? Então, eu vou hoje falar de algumas questões, né? Vou dar algumas dicas também de alguns livros, de algumas obras, tá certo? Que envolvem essas questões que eu vou colocar hoje. E depois nós vamos fazer essa parte, que vai ser a nossa sequência, em que, ok, então o Raul falou desses três tudo já pra gente. Então agora nós vamos começar a olhar as redações competência por competência, entendeu? Eu estou fazendo um material para vocês que eu espero que fique pronto até. Provavelmente eu vou ter que trabalhar no feriado, na quinta-feira, para terminar. Mas é basicamente o seguinte: é um material que eu pego todas as competências, e aí esse material eu coloco lá, competência 1. O que é a competência 1? Aí eu pego lá o que a cartilha do Enem fala, certo? Só que aí eu pego o que a cartilha falou e aí eu vou fazendo meus complementos. Aí eu vou falando, ó, isso aqui, na prática, significa isso, isso, isso e isso. Os problemas que vocês mais enfrentam em relação a essa competência são esse. Você tem que tomar atenção, tomar cuidado. Isso, isso e isso.
por competência, nós vamos, né, fazer esse material. Vou entregar esse material para vocês até a semana que vem. E vamos analisar algumas redações de vocês. Uau! Né? De vocês, assim, numa turma eu vou analisar textos que pertencem a outra turma, outra turma textos que pertencem a outra turma, obviamente sem nenhuma identificação, certo? Mas para quê? Para que a gente veja como é a realidade da gente dentro dos temas que vocês trabalharam comigo, tá certo? Para você ter um parâmetro de comparação mais próximo, tá? Beleza? E depois que terminar essa parte, eu vou finalizar esse semestre dando uma atenção especial à competência 1. Basicamente, os maiores problemas que os corretores têm identificado em relação à competência 1, que é a competência que vocês não fecham nunca. Uso de vírgula, uso de crase, certo? Uso de vírgula, uso de crase, uso de pronomes, as construções sintáticas, às vezes incompletas ou às vezes embolando uma frase na outra sem ponto, certo? E aí, eu vou pegar esses aspectos principais dos problemas que vocês enfrentam recorrentemente da competência 1, e principalmente vírgula e crase, e vou dar uma aula só sobre competência 1, só sobre esses problemas para vocês, né? Então, vou dar uma aula só de vírgula e crase e colocação de pronome para vocês. Tá certo? Para ver se a gente consegue melhorar esse resultado na competência 1. Tá certo? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Depois que eu terminar de fazer as minhas indicações e as reflexões que eu quero fazer com vocês hoje, a gente vai, então, partir para esse material que está sendo feito, tá certo? E vamos analisar uma redação de um aluno do colégio, tá certo? E vamos, a partir da análise de cada uma das competências, ver quanto que esse texto tirou, né, em cada competência e por que tirou em cada competência a nota que tirou. Tá certo? Estamos entendidos, periquitos? Então, vamos lá. Tchans, vou dar um gole na minha aguinha. Tchan, tchan, tchan. É verdade. Né? Roberto está ali entretido com a bolinha, né? Eu já coloquei um petisco dentro da bolinha, então ele vai dar um sossego nos próximos 20 minutos, meia hora no máximo. Quando der 4 horas, ele começa a ficar doido para sair, aí ele vai começar a ficar aqui do lado, daquele jeito que você já viu que ele fica aqui, né? Então tá. Queridos, bom, essa foi semana passada, me conta o seguinte. Na semana passada, eu falei para vocês sobre uma série chamada Years and Years, ou eu já tinha falado sobre ela? Se eu falei de Years and Years, foi semana passada ou eu já tinha falado? Foi semana passada, né? Beleza, ok. Foi semana passada, exatamente. Eu falei 2 vezes dela. É que eu tinha começado a falar, né? 2 semanas atrás. Mas eu falei a mesma coisa 2 semanas? Ou eu comecei a falar e depois eu complementei? Não, o quê? Tinha começado e aí depois eu continuei semana passada. Tá. Beleza. Que susto, achei que já estava dando a mesma aula 2 dias seguidos. Então, tá. Então, hoje, meninos, porque quando eu falei de Years and Years na semana passada, uma das questões que a gente colocou foi exatamente sobre como que a série ela vai fazer um comentário, né? Você assistiu, Isabel? Eu acho, é muito boa, mas assim, eu acho ela desesperadora. Eu acho ela desesperadora. Eu tô achando as coisas tão desesperadoras. Né? Então, né, desesperadoras porque terríveis e, no entanto, possíveis. Né? Então, e assim, uma coisa que acho que eu devo ter comentado um pouquinho sobre isso quando eu estava falando sobre o Years and Years, só que como a gente já tinha muita coisa para fazer na semana passada, não deu tempo de eu aprofundar isso com vocês, né? Que é basicamente o que nós estamos percebendo aí nas nossas 2 últimas semanas particularmente, né? Principalmente depois do final de semana retrasado,
em que nós tivemos uma disseminação de manifestações mundo afora relacionadas à questão do racismo, certo? E também manifestações no Brasil, muito nas redes sociais, inclusive, né, a, a respeito de um protesto antifascismo, né? Eu quero que vocês, né, porque eu acho que uma das funções minhas como professor, com certeza, é dar armas para que você possa criar a sua opinião e te dar caminhos para que a sua opinião seja formada a partir de algo que tenha respaldo, né? Autores que tenham respaldo, gente que tenha realmente estudado para chegar às opiniões que chegaram, né? Então, ou seja, nós estamos falando de ciência, e ciências humanas também são ciências, certo? Tipo, eu não vou indicar para você emitir a sua opinião em cima da opinião de um astrólogo. Eu não vou. Sua opinião histórica, né? Sua opinião sobre sociedade, né? A partir de um astrólogo. Não vou, certo? Porque eu quero crer que uma pessoa precisa ter formação para que ela possa ser considerada cientista na área, né? Ou autoridade na área que ela professa, tá certo? Então, diante disso, eu vou fazer um comentário sobre esse momento que nós estamos vendo, porque Enem nunca se sabe, né, gente? Enem nunca se sabe. Continuo com a mesma ideia de que existe uma grande possibilidade, né, de o tema ter a ver com questões relacionadas a temas relativos à pandemia, né? Fizemos várias abordagens aí já, né? Acho que valorização da ciência é um tema que tem muita chance de cair, por exemplo, certo? Né? Ou até uma coisa que eles podem, né, para jogar aquela ideia do desafio, do isolamento social, para falar da ideia de salvar vidas ao mesmo tempo em que não se torna caótica a economia, né? Ou seja, pode ser, até porque o nosso ano de 2020 ele meio que vai se resumir a esse momento, né, que já dura praticamente um semestre que nós estamos vivendo. Mas é importante salientar que outras questões que estão acontecendo vão ser observadas por outros vestibulares também, certo? E é interessante observar que essas discussões e protestos que têm acontecido nos últimos tempos, nas últimas semanas, elas retomam assuntos que vêm sendo discutidos e que podem ser cobrados em vários vestibulares e até, né, de uma forma ou de outra, até mesmo pelo Enem. Então, vamos supor, por exemplo, na semana passada fizeram o Blackout Tuesday, né? Blackout Tuesday, que foi a terça-feira blackout, para você colocar no seu feed do Instagram, né, uma tela preta, certo? Como parte dos movimentos em protesto contra o racismo, protestos esses que se intensificaram depois do assassinato, né, do George Floyd, né, numa situação que é muito corriqueira nos Estados Unidos, em que um homem negro, um homem preto, vai ser abordado de forma violenta por um policial branco e muitas vezes sem nenhum tipo de necessidade, como foi o caso, e no caso em questão, né, cheio de excessos e causando a morte do sujeito, né, que não ofereceu nenhum tipo de resistência, como ficou muito claro nos vídeos que todo mundo viu provavelmente aí, né, e o cara foi sufocado durante mais de 8 minutos, certo? Ele disse que não conseguia respirar e, no entanto, o policial não parou de sufocá-lo até que ele morresse. Então, quer dizer, isso gerou uma revolta mundial, né, que continua, né, inclusive, né, as manifestações, elas perpetuam-se, elas foram, né, disseminaram para o mundo inteiro. No Brasil, elas aconteceram também e elas se juntaram a questões, né, que acontecem no próprio Brasil, né? A morte de crianças e adolescentes negros de favela, principalmente, né? Muitas vezes ou confundidos
né, com estudantes confundidos com traficantes ou com não sei o quê, ou enfim, né? E sempre existe uma situação muito difícil, que é, obviamente, porque o trabalho da polícia também é um trabalho muito complicado, muito difícil, ainda mais numa cidade violenta como o Rio de Janeiro, mas a polícia, ao mesmo tempo, ela vai ter que criar, muitas vezes, né, subterfúgios para falar, não, a gente estava só reagindo a uma coisa que aconteceu. E muitas vezes esses depoimentos não são compatíveis, porque, na verdade, né, vai ter gente falando, não reagiram a nada, chegaram atirando, porque ninguém tinha nem arma no lugar. Então, quer dizer, é uma situação muito complexa que a gente vive no Brasil, mas que também, com muita frequência, demonstra, né, como existe um processo de racismo estrutural histórico no Brasil. A grande questão é como eu posso usar a minha redação o caso do filho da empregada que morreu por causa da patroa. Depende do que você vai falar. Né? Aí é que tá. O que você vai discutir? Qual é o tema? Qual é a tese? Né? Como que essa questão do menino que morreu, né, entraria, né, para apresentar que ideia, para ilustrar qual tese? Então, o que você tem que pensar não é como você vai utilizar isso. Você está falando sobre o quê? Que tese você quer utilizar? Esse exemplo, né? Esse exemplo que você quer dar, né, do menino que foi morto, né? Porque a patroa da mãe, né, não prestou atenção, certo? Você acredita que isso ilustra, né, essa situação de descaso racial no Brasil? Então, se você acredita que isso, né, demonstra o descaso racial do Brasil por parte das elites, você vai iniciar, né, essa ideia de descaso racial por parte das elites com isso, porque você acredita que esse seja um exemplo que ilustra essa ideia. Então, o que você precisa não é como que você vai usar, qual é o seu projeto de texto, certo? O que você quer comprovar? E aí você vai ver se aquele exemplo cabe ou não. Entendeu? Beleza? Então, suponhamos que no seu projeto de texto você queira fazer uma discussão sobre o descaso das elites em relação às pessoas de cor preta, e você acha que esse é um exemplo que ilustra bem e que comprova bem esse descaso, maravilha. Você vai, né, colocá-lo como o quê? Como ilustração ou como comprovação dessa tese. Que tese? O descaso das elites brasileiras em relação às pessoas de cor preta. Então, você está entendendo? Não é o como você vai colocar, certo? Qual é a sua tese? Qual é o seu projeto de texto? Para saber se aquilo ali cabe. Tá bom? Beleza? É verdade. Então, meninos, olha só. Beleza, né? Então, quer dizer, e aí veio também essa questão de fascismo e não sei o que e tal, né? Dentro de uma manifestação, teve, né, as duas manifestações que praticamente se encontraram e aí a polícia agiu e, né, e galera, né, antifa, né, misturado com torcida organizada de futebol, que já, né, são um grupo que muitas vezes não são grupos muito. Peraí, gente, deixa eu botar um negócio aqui, porque a minha luz quis ir embora de mim. Aí. E aí, no meio da manifestação pró-governo, tinha, né, símbolos, né, de movimentos fascistas da Ucrânia. Ou seja, e aí isso virou uma coisa danada, o pessoal começou a colocar nas redes sociais, da mesma forma que colocaram a tela preta, né? Black Lives Matter, né? Black Cow Tuesday, vidas negras importam. Né? Também colocaram, né, coisinhas, né? Estudante antifascista, né? Professor antifascista, eu mesmo coloquei. Brasileiro antifascista, né? Periquito antifascista, né? Esquilo antifascista. Então, quer dizer, eu acho que é válido, né? É uma manifestação, porque assim, a quantidade de pessoas que coloca isso, né, pode fazer com que possíveis movimentos de caráter fascista vejam que a resistência a qualquer coisa nesse sentido vai ser muito, muito grande. Só que para a resistência ser verdadeira, você precisa ter certeza de que você sabe do que está falando, certo? Né? Até porque
bacana você colocar alguma coisa nas redes sociais. Você sabe defender aquilo que você está dizendo? Isso é outra história, né? Então, para que você tenha aí alguns embasamentos bacanas, caso, né, discussões ou temas de redação surjam sobre esses temas que nós estamos falando, eu vou fazer umas indicações de leitura para vocês agora, tá certo? Então, vamos lá. Gente, para falar de racismo, e aí você fala assim, racismo você acha que tem chance de cair no Enem, Raul? Já caiu. Vamos lembrar? 2016, nós tivemos duas aplicações no Enem, né? A primeira que foi professor, nesse ponto o senhor acredita que a esquerda brasileira é ineficiente e desorganizada? Em que ponto das manifestações, por exemplo, antifascistas? Ou no quê? Na verdade, eu não vou nem colocar a questão de esquerda ou direita, porque eu conheço muito amigo meu que não é de direita, muitas pessoas que não são de esquerda, desculpa, né, e que são antifascistas. É até isso que eu quero comentar, porque a gente tem aquela ideia, falou-se muito já de fascismo de direita, e depois com essa leva ultraconservadora pelo qual o mundo ocidental está passando, inclusive o Brasil, começaram a querer dizer que fascismo era de esquerda. Mas, na verdade, tanto uma coisa quanto a outra não são bem isso. Tá certo? Não são bem isso. E aí, por isso que eu quero jogar essas referências para vocês, para que vocês entendam isso melhor. Então, não é nem questão de esquerda desorganizada tal. Eu acho que qualquer movimento que faça barulho e que mostre que as pessoas estão alertas, acho que são importantes. Acho que esses movimentos são importantes, certo? Independente de qual vertente ideológica eles venham, certo? Essas manifestações venham, tá? Agora, desde que sejam democráticos, desde que não atentem contra a Constituição, desde que não atentem contra nada que seja democracia, né? Pelo menos na minha opinião, e né, eu acho que na opinião de qualquer pessoa que acredita em lei, em democracia, em direitos humanos e afins, né? Então tá. Beleza, meninos. Olha só. Então, quando assim, uma coisa que eu acho que é importante que vocês tenham noção quando vocês vão falar sobre racismo, eu estava falando que já caiu, né? No ano 2016, quando nós tivemos a primeira aplicação, né? O combate, os desafios do combate à intolerância religiosa no Brasil, foi a primeira aplicação, e aí teve que fazer uma segunda aplicação por conta de problemas, né? E aí foi desafios do combate, caminhos para combater, na verdade, caminhos para combater o racismo no Brasil. Né? Então, primeiro era a intolerância religiosa, que já tinha uma pegada racial forte, certo? Porque, inclusive, um dos textos motivadores falava sobre a menina que era frequentadora do candomblé, que foi apedrejada lá em São Paulo, se não me engano, certo? Então, nessa coisa do preconceito às religiões de matriz africana, certo? Então, tantas coisas assim. Então, quer dizer, de certa forma, também falava de racismo. E aí a segunda aplicação foi mais direta, né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, no Enem, cai em 2016. Não sei se cai de novo, certo? Não tão diretamente. Acho que pode ser mais alguma coisa. Violência contra o jovem no Brasil. Vocês não fizeram essa redação, né, gente? Violência contra o jovem no Brasil, vocês fizeram dos idosos. Eu vou passar essa redação para vocês depois. Né? Porque os dados mais significativos dessa questão da violência contra os jovens no Brasil é exatamente os dados que são feitos por um atlas, né? Esse atlas, ele é o atlas da violência das secretarias de saúde, das secretarias de segurança pública dos estados, e eles dão conta, os dados deles mostram que tem acontecido um crescimento muito intenso da morte de jovens pretos de periferia assassinados. Certo? Então, quer dizer, para a casa da George Floyd que tem nos Estados Unidos, gente, tem 10 anônimos aqui. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que eles podem, né? Porque esses são dados recentes, são dados de 2019 desse Atlas da Violência. Então, pode ser que muitos vestibulares e até mesmo o Enem pegue essa questão da situação de vulnerabilidade do jovem brasileiro, né, em relação à violência. Então, fique esperto aí com isso.
eu acho que eu vou passar essa redação para vocês. Né? Eu não passei porque vocês não tinham feito no idoso, mas agora está na hora de vocês terem essa redação. Então tá. Beleza, meninos. Diante disso, eu quero dar aqui para vocês, né, algumas, então, dicas. Chance. Share screen. Bom, uma coisa que eu acho que é importante salientar, meninos, é o seguinte. Quando você vai falar de racismo no Brasil, você precisa de embasamento, né? Então, você precisa, por exemplo, de colocar... porque o pessoal fala muito de racismo social, racismo estrutural, né? Toda essa discussão que está acontecendo agora tem a ver com esse racismo estrutural que faz parte da sociedade norte-americana e faz parte da sociedade brasileira, né? Tal. E aí, suponhamos que você queira buscar um embasamento literário, alguma coisa, né, que ilustre bem isso aí, aqui uma obra que eu acho que seria super interessante de você colocar. O Mulato, de Luiz Azevedo. Né? O Mulato é a obra que inaugura o naturalismo no Brasil, certo? No mesmo ano, 1881, né, o realismo começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o naturalismo, né, que é uma vertente do realismo, começou com o Mulato, de Luiz Azevedo. A Luiz Azevedo, alguns anos depois, né, publicaria a obra mais importante do naturalismo brasileiro, que se chama O Cortiço, né, considerada uma das obras mais importantes do naturalismo no mundo, O Cortiço. Uma obra-prima que é um tratado social histórico, assim, realmente muito importante. Agora, o que o livro O Mulato tem que envolve essa questão de racismo estrutural e colocaria e que teria uma ideia interessante, seria uma ideia interessante para você colocar, né, para ilustrar como que isso acontece no Brasil. Gente, eu vou fechar a minha sacada porque começou as brocas e as serras da construção do lado. Bom, vamos lá. Gente, basicamente é o seguinte, o Mulato conta a história de um rapaz chamado Raimundo, né? Eles fizeram essa ilustração que você está vendo aí na tela, certo? Essa ilustração, que é, na verdade, uma ilustração bem fiel à descrição que é feita do Raimundo no livro, né? No livro, o Raimundo ele é filho, né, de um português, que é o José, e de uma escrava, que é a Domingas, né? Então, e a Domingas parece que era uma negra muito bonita, né, de porte, muito voluptuoso e aquela coisa toda. E o José tinha os traços europeus, português que era, e tinha os olhos azuis. E Raimundo vai ser o filho bastardo, né? Obviamente José não se casou com a escrava, né? Ele vai ter o Raimundo, né, com a Domingas, e, né, Raimundo vai nascer mulato. A pele mais escura, mas os traços do Raimundo, você tem até uma situação interessante aqui, porque parece que o Luiz Azevedo, ele está meio que falando de uma idealização da miscigenação da raça. Porque o Raimundo, ele vai ter a pele mais escura, vai ter os lábios mais grossos, mas ele vai ter ao mesmo tempo o nariz direito, fino, né? O nariz mais achatado do negro africano, certo? E os cabelos pretos, crespos, mas não o cabelo, né, afro, daquele jeito totalmente crespo, né, que é o cabelo pichain, certo? E ele vai ter os traços muito bonitos e os olhos profundamente azuis, como você está vendo aí nessa foto, nessa retratação que fizeram dele. Então, o Raimundo, ele é lindo, ele é lindíssimo. Então, de certa forma, você vai ter essa idealização da miscigenação das raças, do europeu com o negro, certo? Se tornando o brasileiro, né? Certo? Beleza? Só que o ponto principal, e que eu acho que você tem que, né, entender como referência, caso vá usar o mulato algum dia, né, na sua redação, é o seguinte. O pai do Raimundo,
ele vai se casar com uma outra mulher, né, uma mulher branca, de uma família tradicional, chamada Quitéria. E a Quitéria vai sacar muito rapidamente que o José, marido dela, é apaixonado pela Domingas, pela escrava. Então, o que, que a Quitéria vai fazer? Num dia que o José não está presente, ela vai criar lá uma situação em que supostamente a Domingas teria roubado uma coisa, se não me engano, e vai então mandar os capangas açoitarem a Domingas, ou seja, darem chibatadas nela. Mas dar chibatada para deixar ela quase morta. E depois a Quitéria vai mandar queimar os genitais da Domingas. Certo? Então, você tem ideia. Quando José vê isso, ele percebe que a Quitéria está desconfiadíssima ou que tem certeza de que ele é amante da Domingas. E ele teme, então, pela vida do filho, né, do bastardo, Raimundo. Então ele pega a criança e leva para São Luís do Maranhão. Ele estava na fazenda, no interior do Maranhão, e ele leva para São Luís do Maranhão para que o irmão dele, Manuel, um comerciante bem-sucedido na cidade de São Luís do Maranhão, acolha o sobrinho, né, o filho do José, como filho dele, como, né, como pupilo, como alguém que ele vai cuidar como se fosse um filho, já que ele não pode voltar com a criança lá para a fazenda, porque a criança correria risco de morrer, certo? E aí, então, ou seja, Raimundo vai crescer, gente, em um meio completamente diferente do meio no qual vão crescer negros e mulatos daquela época, certo? É uma família que tinha posses, que tinha status, tanto que quando Raimundo vai ficar rapaz, o Manuel, né, o tio e tutor e protetor dele, vai mandá-lo estudar direito em Portugal, certo? Então, ele era um rapaz inteligente e ele vai estudar direito em Portugal, vai voltar bacharel em direito, né, formado na Europa, e vai começar as suas práticas de trabalho na capital, né, ainda era Império, né, no Rio de Janeiro, certo? E lá ele vai ficar uma temporada e depois ele vai, então, começar a perceber algumas coisas. Ele percebe que ele não é como os outros mulatos e os outros negros. Tanto, gente, que ele tem dificuldade em se perceber como negro ou mulato. Por quê? Porque a vida dele foi no meio da elite. Ele foi estudar direito na Europa, certo? Mas ele sempre percebeu que, de alguma maneira, ou ele se achava um pouco diferente daquelas pessoas com as quais ele convivia, ou as pessoas mesmo, às vezes, faziam alguns comentários que o faziam se sentir diferente. Só que ele não conseguia se reconhecer como negro, por quê? Porque na concepção de vida do Raimundo, ser negro era ser pobre, escravo, subalterno, excluído. Então, gente, o que o Luiz Azevedo, o autor do livro, está fazendo nesse momento em que o Raimundo não se vê como mulato, em que ele não se vê como negro? Está mostrando que no Brasil, para além da questão da cor da pele, a questão racial é uma questão social. Está nas estruturas da sociedade e da inclusão e exclusão social. Por isso, Raimundo, que sempre teve tudo do bom e do melhor, estudou nas melhores escolas e foi estudar na Europa, não consegue se ver como negro. Por isso ele não consegue se ver como mulato. Por quê? Porque associada àquela cor de pele está todo um retrato de exclusão e um estilo de vida de escravidão, pobreza e de submissão. Ali você percebe que, desde sempre, o Brasil associou, a sociedade brasileira associou o negro ao excluído, o negro ao analfabeto, o negro ao pobre. Tanto que, se você observar bem, gente, principalmente a galera mais de... Hoje nem tanto, porque hoje existe um movimento de empoderamento
né, do preto no Brasil. Mas até muito pouco tempo atrás, e até hoje em alguns momentos você percebe isso, muitas celebridades, principalmente da música e do futebol, não se assumem como negros ou como pardos. Um exemplo, Neymar. O Neymar, alguns anos atrás, quando teve aquele negócio da banana lá para o Daniel Alves, e começou um grande movimento contra o racismo no futebol, certo? O Neymar foi um dos que deram depoimentos e ele disse basicamente o seguinte: estamos juntos com os nossos irmãos pretos. Gente, o Neymar faz chapinha, porque o cabelo dele é crespo, é todo, né? O cabelo dele é praticamente afro. O Neymar é mulato, ele é pardo. Só que o fato de ele só namorar meninas brancas e ser rico e famoso, de alguma maneira faz ele acreditar que ele não é pardo, de que ele não é mestiço, de que ele não é mulato. Por quê? Né? Quem é preto no Brasil? Pobre. Ele não é? Então ele não é preto. Certo? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando nisso. As estruturas da sociedade são racistas. Então, quando alguém vier com balela para cima de você, falando que o pior racismo que existe é do negro contra o próprio negro, você dá uma aulinha de história para quem falar isso. Certo? Por quê? Exatamente isso que nós estamos dizendo, né? O negro, ele cresceu, ele viveu para acreditar que a negritude é algo ruim. É algo que exclui. Então, muitas vezes, ele não vai querer ser negro. É diferente de muitas vezes o que acontece nos Estados Unidos. O empoderamento do negro nos Estados Unidos começou na década de 50 e não parou mais, gente. Não parou mais. Certo? Você pega os pretos americanos, as pretas americanas, eles têm orgulho da negritude, do jeito de falar, daquela coisa toda. Certo? Aqui nós ainda estamos num processo. Então tem gente que pergunta para mim, Raul, você acha que os Estados Unidos é mais racista que o Brasil? Pode até o racismo ser mais violento e na cara. Só que o nosso racismo é pior, porque o nosso é escondido e trabalha dentro das estruturas sociais. Quer ver um exemplo de como que o negro se sente no Brasil? A outra obra do Aloysio Azevedo, O Cortiço. Em O Cortiço, você tem, né, um personagem que é o João Romão, que é o dono do cortiço, né, e que da pobreza que ele vivia, ele vai começar a juntar cada centavo, cada coisa para poder, né, ficar rico. E ele vai ver na preta, né, que fazia quitandas e que cozinhava bem, forte e tudo mais, que é a Bertoleza, ele vai ver uma possível grande ajuda, né? Uma mulher que trabalha muito, trabalha bem, e ela vai começar meio que a associar o João Romão, enquanto o João Romão está construindo as casinhas do cortiço, certo? Ela vai preparar a comida que vai ser vendida para esses trabalhadores lá, na venda que era do João Romão. Certo? E isso vai se estendendo, e essa associação entre os dois começa a ficar para além da comercial. O João Romão acha que é bom ter uma mulher ali, né? uma mulherona forte, pretona, não sei o quê, que vai, né, ser o braço direito dele, que vai explorar o trabalho dela pra caramba, e ainda tem o sexo, que é bom também, certo? E aí, na hora que está falando sobre esse arranjo entre os dois, o narrador coloca o seguinte: Bertoleza trabalhava dia e noite, mas não se importava. Para ela, aquele arranjo era muito bom. Era bom para ela estar associada com alguém de uma raça superior. Isso é como a Bertoleza se sente. Por quê? Porque Bertoleza é uma mulher preta, escrava, uma escrava de ganho. O que é escrava de ganho? Escrava de ganho é aquela que ganha liberdade, né? Não precisa ficar por conta do proprietário o tempo inteiro, mas para que possa fazer as coisinhas e ter uma certa liberdade, ela tem que pagar um aluguel para o proprietário dela, certo? Para que ela possa se manter livre. Até que ela tenha condição de comprar a carta de alforria dela, certo? Então, quer dizer, para essa mulher cuja história é essa, ser preta é ser inferior. Então, para ela, por mais que ela trabalhasse como se fosse quase uma escrava, era bom estar associada a alguém de raça superior. Então, gente,
quem fala de racismo do negro no Brasil não entende nada de história desse país, tá certo? A questão é racismo estrutural, que faz esse tipo de coisa acontecer e essa autoestima do negro não ser tão, no Brasil, não ser tão forte quanto deveria ser. A não ser na Bahia. Na Bahia, eles conseguiram construir uma identidade negra que, na verdade, ou você, como branco, ou como quem se acha branco, aceita e abraça, ou você está fora. Porque é uma sociedade, né, que cultua a negritude, o sincretismo religioso, né, o sincretismo cultural, certo? Mas o único lugar no Brasil que você tem isso para valer é a Bahia. No resto do Brasil, o negro ainda está patinando com sua identidade. E muito vem exatamente desse retrospecto histórico que a gente fez aqui. Tá certo? Como eu disse, gente, chegaria uma hora que o Roberto apareceria aqui, né? Já apareceu. Bahia. Certo? Tá, então aqui essas duas obras são interessantes para te ajudar ali a falar sobre racismo estrutural, né? O Mulato e o Cortiço. Agora, sobre a questão fascismo, gente, eu quero primeiro colocar o seguinte. Muitas pessoas muito importantes escreveram sobre o que é fascismo. Uma dessas pessoas muito importantes é uma pessoa que é muito respeitada, né, no universo intelectual acadêmico, que é um sujeito chamado Umberto Eco. Umberto Eco é provavelmente um dos intelectuais mais importantes do século XX. Ele morreu em 2016. Ele ficou mundialmente conhecido por causa de um livro chamado O Nome da Rosa, que depois virou filme, que muita gente deve ter visto, inclusive em sala de aula, né? Que conta a história de alguns assassinatos que acontecem num mosteiro medieval. O livro conta essa história desses assassinatos no mosteiro medieval para falar, na verdade, sobre como, né, os poderes antidemocráticos, os poderes totalitários vão fazer de tudo para calar a boca das pessoas, certo? Isso na parte da história dos assassinatos que acontecem nesse mosteiro por conta de um livro proibido que um cara da igreja lá não queria que os outros lessem, porque ele temia que aquilo pudesse diminuir o medo que as pessoas têm de Deus, e se as pessoas diminuíssem o medo de Deus, diminuiriam também o medo e o respeito pela igreja. Então, eu crio uma situação de terror para que você continue me obedecendo. Certo? Isso é fascismo. Certo. Nossa, a viagem do outro aqui, ó. Olha só a viagem. Grande Roberto, dizem que ele só não dá aula para o senhor não perder o emprego. Ouvi também que ele é o maior intelectual da língua portuguesa e não fala para não nos humilhar. É, com certeza. Nesse momento ele já deitou de novo ali, está ali esperando a hora dele passear. Tão preocupado que ele está com a língua portuguesa. Ai, ai. Então, gente, o Humberto Eco ele tem essa preocupação em mostrar, além de outras questões, que ele é um cara, é um linguista, ele é um dos maiores nomes de uma área da linguística que chama semiótica, que é uma área que eu estudei para fazer meu mestrado, quando eu fui para o UNB e tal. Né? Então, um cara que a gente estuda muito ele. E ele tem uma palestra que ele deu durante os anos 90, que foi uma palestra que foi tão bem sucedida, foi tão respeitada, que se transformou num livro que se chama O Fascismo Eterno. E nessas palestras que viraram um livro chamado Fascismo Eterno, o Umberto Eco vai mostrar as características, as lições que nós temos que aprender como sociedade para identificar quando uma sociedade está indo para a beira do fascismo. Entre algumas coisas que ele vai colocar, eu vou mostrar para vocês o link já já, tá certo? Entre algumas coisas que ele vai colocar, existe a questão da personificação de um líder. Né? O poder, não importa, né, que tipo de poder vai ter, desde que aquela pessoa seja o líder. Isso aí, né, exemplos não faltam. Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética, Hitler, por aí vai. Né? Getúlio Vargas, na época do Estado Novo. Certo? Então, nós temos... O que não falta são exemplos históricos.
científicos, né? Então, essa figura personalista, né? Que o importante é que essa pessoa esteja no poder, independente de que forma de poder seja. Segunda coisa, a constante perseguição à imprensa, aos intelectuais, principalmente aos artistas e aos professores. Porque são essas as pessoas que fazem as outras pessoas questionarem. Né? Questionarem. Certo? Então, quando numa sociedade você tem um grupo atacando a imprensa o tempo todo, gente, ou atacando os artistas, falando que eles só dependem da lei do Rouanet, ou atacando os professores, dizendo que eles são doutrinadores, cuidado, cuidado, porque isso tem precedente histórico, tá? Dinossauro louco são extraordinários. Olha lá. Tá? Isso tem precedente histórico. Beleza? Agora, para cada um desses lados, aí começa a diferenciação. Né? O fascismo ele pode mudar de cara. E essas caras elas vão ser apresentadas em algumas obras que são referência na literatura hoje. Por exemplo, 1984, de George Orwell. Né? Provavelmente uma das obras mais citadas por vocês na redação do Enem, né, pelos participantes na redação do Enem, particularmente no ano de 2018, quando o tema foi a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, né, que falava de algoritmos, de fake news, de manipulação das informações, etc, 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 certo? Particularmente naquele ano, muitas redações utilizaram 1984, que conta praticamente o quê? A história de uma sociedade no ano de 1984. Por que 84? Porque o Orwell escreveu esse livro em 48. E ele queria dizer que seria em algum momento no futuro. E esse momento no futuro ele apenas inverteu 48 para 84, para dizer que seria, né, adiante no futuro. E aí, nessa sociedade, as pessoas vivem com medo do povo que mora na Eurásia, porque supostamente os eurasianos são inimigos do pessoal que mora na Oceania. Né? A Oceania seria basicamente Europa, Estados Unidos, ali, que é pedaço. E as pessoas morrem de medo de tudo e são vigiadas o tempo inteiro por teletelas, que são aparelhos como se fossem televisões que filmam as pessoas o tempo inteiro, certo? Então ninguém tem privacidade, todas as informações passam pelo Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? O Ministério da Verdade seria a fábrica de fake news, né? Por quê? Só é verdade, só é fato, só é informação aquilo que passar pelo Ministério da Verdade. Né? Não, o BBB, o Big Brother, né? Big Brother, gente, é uma expressão usada pelo programa, né? É uma expressão tirada do livro 1964. Né? O sistema que vai, né, vigiar as pessoas 24 horas por dia no livro do George Orwell chama-se Big Brother, chama-se Grande Irmão. É de lá que vem o nome Big Brother do programa. Tá certo? Então, nós temos essa configuração. Né? Agora, Raul, um Estado totalitário, as pessoas não têm liberdade de informação, não têm liberdade de expressão e não têm, né, enfim, né, são vigiadas o tempo todo. Exatamente. Isso é ditatorial, isso é ditatorial. Tem um Nerdcast sensacional sobre esse livro. Tem partes, inclusive, interpretadas pelo Guilherme Briggs. Para quem não quiser ler e para quem já leu, essa é uma boa. Tá? Nerdcast sobre 1984. Acha isso onde? No Spotify. Tá? Beleza? Então, meninos, esses Nerdcasts, esses podcasts hoje, eles têm sido uma mão na roda para quem não tem muito tempo para ler.
né? Você, de repente, vai ouvindo ali, fazendo outras coisas, mas vai se informando e vai conseguindo, né, obter um pouco mais de conhecimento sobre as coisas. O aplicativo do Jovem Nerd também, né? Tudo que tem nerd, nerdologia, Jovem Nerd, Nerdcast, né? Tudo isso aí geralmente, porque nerd tem uma coisa que eu acho sensacional. Nerd gosta de ciência. Então, nerd vai falar as coisas baseadas em ciência, certo? Em fatos, em comprovações, em obras que têm autoridade, em obras que têm credibilidade. Então, falou que é nerd, eu gosto. Então, agora, o que é interessante observar, gente? O 1984 é verdade. O 1984 foi inspirado no fascismo? Foi, mas no fascismo de esquerda. A inspiração de George Orwell para montar aquela sociedade e até a figura que aparece como sendo o Big Brother, o grande irmão, né, é uma figura que lembra muito o Stalin. Então, aqui você tem um fascismo que é inspirado num fascismo de esquerda, que foi o fascismo stalinista. Tá? Por isso eu estou falando, esquerda e direita não tem nada a ver. Existe um modelo que é o fascismo. Personificação, ditadura, autoritarismo e fim das liberdades. Agora, na esquerda, esse fascismo vai falar que o Estado vai garantir a segurança de todos. Certo? Na direita, você vai ter uma outra história. A personificação da pessoa como o defensor da nação e das tradições da família e dos bons costumes. Isso era Hitler. Isso foi a ditadura no Brasil. Certo? Movimentos conservadores. Movimentos, por isso que muitas vezes você vai ter a tendência de aproximação de movimentos de igrejas e tudo mais. Certo? E aí você tem Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que vai ser inspirado num fascismo de direita, a saber, principalmente o Hitler. Né? Como é que a gente sabe que é, né, a inspiração? Porque o personagem principal, ele é um bombeiro nessa sociedade. Lembrando, Fahrenheit 451 e 1964 são distopias. O que são distopias? Distopias são visões pessimistas sobre o futuro social e político de um país ou da humanidade a partir da análise dos problemas do presente. Tá? Algumas distopias famosas, em termos de séries, já que a gente vê muito série. Black Mirror é uma distopia. Handmaid's Tale, O Conto da Aia, distopia. Tá certo? Na literatura, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E esses dois, Fahrenheit 451 e 1984, do George Orwell. Então, aqui, gente, o Ray Bradbury, a personagem principal do Fahrenheit, é um bombeiro. O que significa bombeiro naquela realidade? Bombeiros são os agentes do sistema, do governo, que são responsáveis por confiscar e queimar livros que são considerados livros subversivos. Livros que... O que é livro subversivo? Aquele que subverte a ordem. Ou seja, livros que fazem pensar, livros que fazem as pessoas questionarem, etc. Então ele era responsável, o bombeiro queimava os livros, olha que ironia. Né? E essa questão de queimar livros é uma realidade que havia onde? Na Alemanha nazista. Eles faziam as fogueiras, né? E colocavam os jovens, né, para organizar essas fogueiras, queimando os livros que eram, né, considerados subversivos. Né? Tem um livro, também um filme, mostra isso também, que é a menina que roubava livros. Tá certo? Ela, inclusive, rouba um dos livros que ela vai roubar da fogueira nazista. Certo? Então, aqui, gente, você tem um outro tipo de fascismo, que é o fascismo baseado no pensamento de direita, que envolve basicamente o quê? Ultranacionalismo, família e tradição. Certo? Ambos os casos mostram a perda das liberdades individuais. Laranja Mecânica também é uma distopia.
certo? A mais irônica de todas, se brincar. Ah, e vai ser em cima disso tudo que o Humberto Eco vai fazer a sua palestra, falando que o fascismo, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele não aconteceu, mas não foi só na Alemanha, não foi só na Itália e não foi só na Rússia. Tá certo? E aí, eu vou colocar para vocês esse link lá na plataforma. O que é esse link? Esse link, o site Opera Mundo pegou a palestra do Humberto Eco, né, do Fascismo Eterno, e transcreveu praticamente tudo aqui, ó. E aí termina exatamente. Agora começou uma serra aqui no meu prédio, de furadeira. Que maravilha! E aí, né? E no final, aqui tem o Humberto Eco, ó, e aí você tem no final a questão exatamente do quê? Das lições, dos 14 lições do fascismo, certo? Isso aqui tudo pelo Humberto Eco. Vou passar tudo isso aqui para vocês. Na verdade, os nomes dos livros eu espero que você tenha anotado, né? Qualquer coisa, depois você vê a aula de novo e pega lá. Mas o link do Fascismo Eterno eu vou colocar para vocês na plataforma hoje, tá bom? Beleza, meninos? Muitas dicas hoje, muitas coisas, né? Demoramos um tempão falando, mas eu acho que eram coisas importantes de serem colocadas para vocês aí, certo? Beleza? Então, agora, gente, mas é sério, agora vai ficar essa serra? Ah, gente, devia ser proibido, né? Nessa época que o povo tá fazendo home office, devia ser proibido ter furadeira, serra, broca dentro dos apartamentos, gente. O povo tá morando dentro de casa mesmo, trabalhando dentro de casa, né? É porque a pandemia acabou, né? Pode voltar tudo ao normal. Vai lá. Então, tá, queridos. Então, nós vamos agora para a última parte da nossa aula, na qual eu vou mostrar para vocês como que está ficando esse material e nós vamos analisar uma redação de um colega de vocês, né, de uma das turmas de cursinho, certo? E eu quero que a gente analise a partir das partes do texto, a partir de tudo que eu falei para vocês esse ano e das competências, quanto que essa redação tirou, tá certo? Então, vamos lá. Na verdade, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma outra aqui. Tá. O material, gente, vai ser assim, ó. O material vai ser assim. Chance. Todo mundo tá enxergando? Tá de boa enxergando? Deixa eu ver, vou aumentar aqui um pouquinho. Sim, sim, sim. Beleza, ok. Ó, então, o que eu vou fazer no material? Já estou fazendo, né? A redação do Enem por competência, certo? E aí, pego lá, competência 1, né? O que está escrito na cartilha? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua. Aí eu coloco a primeira parte, o que fala lá na cartilha. Aí eu vou e faço a minha tradução para você. Traduzindo, o que eles vão pedir? Traduzindo, quais são os problemas mais sérios? Certo? Olha aqui, ó, o uso da vírgula e a crase, certo? Ó, concordância, regência, períodos muito longos, certo? Isso baseado em quê, gente? Baseado no que eu tenho observado e baseado no que os corretores me passaram, tá certo? Então, tudo isso aqui é baseado na realidade que vocês estão mostrando para mim, para os corretores. Então, por isso que eu vou fazer essa aula sobre vírgula e crase daqui a 2 semanas. Duas, tá certo? E aí, vou explicando tudo. Aí depois vem competência 2, eu explico de novo. Isso aqui, lembra quando no começo do ano eu falei das competências? É aquilo de novo, só que agora aprofundado, retomando tudo que a gente falou antes, certo? E indo em cima dos pontos, dos problemas principais. Então, vou terminar de fazer isso aqui, né? E agora nós vamos, na verdade, ler esta simpática redação. Vocês fizeram uma redação sobre o preconceito linguístico e os seus efeitos na sociedade brasileira, né? Fizeram?
Fizeram? Preconceito linguístico? Fizeram, né? Sim, beleza, ok. Vai lá. Então tá. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa redação. A ideia então é eu vou lendo a redação junto com vocês, vou fazendo os comentários sobre a estrutura do texto e sobre a nota em cada uma das competências. Então vamos lá. O cantor Adoniran Barbosa, um dos ícones do samba brasileiro, apresenta com recorrência em suas canções uma linguagem que representa a maioria da população. Então, aqui nós temos o início do texto, fazendo referência a um sambista, Adoniran Barbosa. Né? Isso aqui ele pegou lá do material de apoio que eu tinha dado, que tinha, né, as músicas do Adoniran Barbosa no começo, né? Então tá. Tirar o Álvaro, né? O samba do Ernesto, certo? Então tá, ele pegou isso aí e trouxe como repertório sociocultural de introdução, de ilustração. Cara, agora tá a furadeira e a serra do outro prédio e começou a do meu prédio aqui. Agora parou. Vai lá. Marcada pela informalidade, tal manifestação linguística, no entanto, ainda causa repulsa a uma minoria de falantes brasileiros, os quais acabam utilizando da norma padrão formal oculta imposta pela gramática normativa como um instrumento de dominação social. Olha como foi feita a ponte de sentido entre o repertório, né, e o tema. Olha só. Então, ele pegou do Adoniran Barbosa a utilização de uma linguagem que representa a maioria da população brasileira. Beleza. Ele pega esse gancho, vai mostrar que essa forma de linguagem é marcada pela informalidade. E vai dizer que tal manifestação linguística, operador argumentativo de contraposição para mostrar o problema, ó. No entanto, ainda causa repulsa. Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Ainda causa repulsa a uma minoria de falantes brasileiros. Olha a problematização. Então, a maioria fala assim, e essa informalidade, no entanto, vai causar repulsa a uma minoria de falantes brasileiros, os quais acabam utilizando da norma padrão formal oculta, imposta pela gramática normativa, como um instrumento de dominação social. Então, Adoniran canta para as massas e fala como as massas. Só que essa forma de falar, que é marcada pela informalidade, ela vai, na verdade, ser vista por uma minoria que vai acreditar na imposição da gramática normativa, né, como uma coisa que não é aceita. E isso é utilizado como um instrumento de dominação social. Agora tem um funcionário de alguma coisa aqui no corredor que está conversando mais alto que todo mundo no corredor. Oh, meu Deus do céu. Isso define o chamado preconceito linguístico, cujas implicações consistem tanto na manutenção de outros preconceitos, quanto na coibição de manifestação de pensamento. Olha só, determinado problema vem, isso define o chamado preconceito linguístico, cujas implicações, a frase temática não era o preconceito linguístico e seus efeitos, então olha a tese, cujas implicações consistem tanto na manutenção de outros preconceitos, primeira parte da tese, segunda parte da tese, a coibição da manifestação do pensamento, segunda parte da tese. O que eu vou esperar agora? Que esse texto vá pegar D1 e falar sobre a manutenção de outros preconceitos, e D2 falar sobre como isso vai atentar contra a liberdade de expressão. Ai, meu Deus. Vai lá. Primeiramente, faz-se mister apontar o efeito do preconceito linguístico na perpetuação de outros preconceitos. Retomada da primeira parte da tese, D1, tópico frasal. A ideia principal, começando o parágrafo, que é a primeira parte da tese.
Essa ligação pode ser notada na obra Preconceito Linguístico do linguista brasileiro Marcos Banho, utilização do repertório sociocultural para o quê? Comprovar o tópico frasal, o qual afirma, né, o Marcos Banho, que a principal consequência de tal forma de pré-julgamento é a preservação de outros preconceitos existentes no Brasil. Confirmação dessa parte da tese, confirmação desse tópico frasal, né, a partir de algo que o repertório de embasamento, o repertório de fundamentação coloca. Nesse sentido, relação, né, de desdobramento da ideia a partir da relação que você fez do repertório com a tese. Nesse sentido, tem-se, por exemplo, tipo de argumentação, exemplificação, que a aversão às variantes sociais mais informais da língua, como algumas peculiares do semiárido nordestino, reforçam o estereótipo genérico de que todo habitante daquela região é pobre, estranho, incompetente e analfabeto. Fato que desconsidera suas possíveis habilidades e competências pelo simples ato do seu falar. Reforçando assim os preconceitos, que era a ideia principal do parágrafo. Outro sim, né, gente, né, olha só a utilização dos periquitos, né, dos operadores argumentativos, né, primeiramente, outro sim, o que você está escrevendo aqui? A tese, então, é o uso da língua enquanto dominação social? É a primeira parte? Não. A tese é que reforça os preconceitos. Não, o problema, a problematização é que a língua é utilizada como instrumento de dominação. Certo? Esse é o problema. Certo? A tese é a primeira parte da tese, né? A manutenção de preconceitos, que foi o que o D1 falou, e agora, a coibição da manifestação do pensamento, que vai ser o que o D2 vai falar. Outro sim, é imprescindível designar também os desdobramentos do preconceito linguístico no cerceamento da liberdade de expressão. Segunda parte da tese, tópico frasal do D2, retomando... É difícil hoje, viu? Retomando a tese, né? A segunda parte da tese. Essa associação, né, do preconceito linguístico com o cerceamento de liberdade ocorre a partir da observação feita pelo escritor e professor universitário brasileiro Leonardo Boff em seu livro O Casamento entre o Céu e a Terra. Então, ele colocou aqui o repertório de embasamento. Ele precisa mostrar o que esse livro tem a ver com o tópico frasal, com a primeira frase deste parágrafo, com a ideia de que existe um cerceamento de liberdade nessa questão do preconceito linguístico. Então, vamos lá. No qual o autor considera a linguagem não só como um mero meio de comunicação, mas, sobretudo, uma pronúncia de mundo, uma cosmovisão. Nessa perspectiva, quando determinado indivíduo, devido ao preconceito linguístico, retrai sua comunicação por não saber exteriorizar seus pensamentos de maneira aceitável, ou seja, na norma padrão da língua, ele reprime sua visão de mundo, confirmação do que o repertório diz, o que contraria o direito à livre manifestação do pensamento, confirmação da tese, garantido no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Outro repertório para confirmar a ideia. É inegável, portanto, né, operador argumentativo de conclusão, é inegável os impactos negativos que o preconceito linguístico confere à sociedade brasileira. Retomada do tema, uma vez que perpetua outros preconceitos e impossibilita a expressão do pensamento. Retomada da tese. Você não precisa fazer tudo isso, não, mas ele fez. Certo? Nesse contexto, é necessário que o governo federal, a gente, através do Ministério da Educação, a gente, propague
por meio dos veículos midiáticos de grande prestígio, como a televisão e redes sociais, detalhamento do meio, então, propague o princípio da adequação linguística, ação, a fim de combater os efeitos do preconceito linguístico. Finalidade: 4 elementos válidos, mais um detalhamento, já tirou 200 na competência 5. Esse princípio se fundamenta na ideia de que a utilização da língua deve se adaptar ao contexto de interação, formal ou informal, e não mais na noção do falar correto ou errado. Somente assim, a linguagem exibida por Adoniran será, de fato, valorizada. Retomada do repertório da introdução no arremate e fim da redação. E aí, gente? O que vocês acham que essa redação tirou? É necessário detalhar o artigo da Constituição Federal? Não, não é necessário. Mas, se você sabe, fica mais impressionante. Você percebeu? Vai me falando quando vocês acham que essa redação tirou aí. Vai lá. Vamos ver se vocês estão tendo noção. Vai mais. Ok, tem muita gente dizendo que a redação tirou 1000, outros estão dizendo, né, outros estão colocando, né, outras notas. Eu quero saber o seguinte: quem acha que essa redação não tirou 1000, está tirando ponto onde? Porque a gente foi lendo a redação passo a passo, né? Domínio de linguagem, vocês encontraram erros? Competência 1. Competência 2, a abordagem do tema foi bem feita? Ele utilizou o repertório sociocultural dos textos motivadores e dele próprio? Esse repertório é produtivo? Domínio de linguagem? Tá. Por quê? Alguém achou erro na redação dele? Ah, ele repetiu preconceito muitas vezes. Vamos ver. Para mim foi 1000, mas meu instinto não deixa. Vai lá. Então tá, então vamos pensar. Vamos dar uma olhadinha na competência 1 daqui a pouco, então. Competência 2. Tema completamente abordado. Os efeitos, a tese foi em cima dos efeitos, os parágrafos trabalharam em cima da tese, né? Tudo certinho. Repertório sociocultural produtivo em todos os casos, tanto para ilustrar o Adoniran Barbosa, quanto para comprovar, né, por meio do Marcos Banho, do Leonardo Boff e da Constituição. Então, competência 2, ok. A argumentação, né? Pega os tópicos frasais, pega o repertório de embasamento, liga uma coisa com a outra e faz os desdobramentos, certo? Nos parágrafos de desenvolvimento. Né? Coesão, né? Utilização dos conectivos e dos operadores argumentativos. Fui mostrando para você como que isso acontece dentro do texto. Competência 5, proposta de intervenção. Já falei para vocês logo de cara, né? Na primeira proposta que ele coloca lá, já tem os 4 elementos mais detalhamento. Então é 200. Onde vocês acham que essa redação pode perder ponto? Alguém disse competência 1. E me disseram competência 1, né? Algumas, na verdade, uma pessoa, porque ele repetiu a palavra preconceito várias vezes. Vamos ver. Vamos ver se ele repetiu a palavra preconceito várias vezes. Na primeira palavra. Vamos lá. Preconceito linguístico, aqui aparece uma vez. Outros preconceitos, mas isso aqui é a formação da tese, né? Isso aqui é o tema. Então vamos lá. Aqui é a confirmação dessa tese. Depois, ele usou novamente preconceitos. Cara, eu vou falar para esse homem parar de gritar aqui no corredor, porque sem noção. Preconceito de novo.
Preconceito de novo. Preconceito, preconceito. Então, tem bastante a palavra preconceito, certo? A palavra, agora, a questão é, a palavra aparece bastante. Isso é suficiente para tirar 40 pontos em linguagem num texto que não tem um erro de sintaxe, não tem um erro de vírgula, não tem um erro de acentuação, não tem um erro de utilização de vocábulo, não tem um erro de concordância, não tem um erro de regência, tá? Então a questão é, a palavra preconceito foi colocada várias vezes? Foi. Em todas as vezes ela era adequada? Sim. Mas, no entanto, colocou-se muitas vezes. Beleza. Tem mais alguma coisa que faz esse texto perder 40 pontos na competência 1? Não tem nada. Tá? Não tem nada para tirar na competência 1. Não o suficiente. Tudo bem? Tá? Até porque, gente, sinceramente, se a maioria estivesse escrevendo, né, com esse nível de domínio de linguagem, nós íamos tirar tantos mil. Nós íamos tirar tantos mil. Agora, o meu tempo está acabando. Essa redação tirou 980. Por quê? O corretor, né, deu 980 e eu achei a justificativa bem interessante. Ele disse o seguinte: aqui nos parágrafos de desenvolvimento, você vê que ele coloca o tópico frasal, ele coloca o repertório de embasamento, e aí ele faz, né, a relação e os desdobramentos disso. Só que ele faz isso, gente, nos dois casos, em uma frase só. Então, olha só, aqui é uma frase só. Não tem erro na frase, não tem descontinuidade gramatical na frase, mas o fato é que, como é uma frase só aqui nessa segunda metade todinha do parágrafo, ele não colocou uma pausa que poderia fazer com que ele colocasse, de repente, mais um ou dois operadores argumentativos. Certo? A mesma coisa acontece no D2. Ele vai, faz o tópico frasal, ele coloca a relação do tópico frasal com o repertório sociocultural e depois uma outra frasona, ó, certo? Em que ele articula as ideias, mas porque é uma frase só, não tem aquela pausa. Pausa, aí ele coloca dessa forma, né? Consequentemente, né? Portanto, sabe? Então, parece que a opção por colocar frases grandes na segunda metade dos parágrafos vai fazer com que ele use menos operadores argumentativos. Então, o corretor, para chamar a atenção dele, né? Para chamar do autor, colocou isso, colocando assim, ó, cuidado, cuidado, porque pode ser que algum corretor no Enem ache que você usou poucos operadores argumentativos e te dê 160 na competência 4. Certo? Ele particularmente não achou, mas ele percebeu isso e aí ele deu 180, porque seria uma nota de um corretor dá 160 na competência 4 e o outro corretor dá 200, né, dando aí a nota 180. Tá certo? Cuidado, foi por isso que esse texto tirou 980. Agora, gente, sinceramente, esse texto, ele tem muita chance, ele é do mesmíssimo, absolutamente do mesmo nível de textos que tiraram nota 1000. Tá? Ele é um texto que tem chance real de tirar nota 1000. Tá? É importante que você entenda isso. Ela colocou aqui o período muito longo. O corretor sempre acha um defeito, é tipo aquela tia. Então ele perdeu ponto na competência 1? Não. Perdeu ponto na competência 4. Tá? Por conta dos operadores argumentativos que ficaram meio tímidos no meio do parágrafo, dos parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque a frase estava muito longa, então ele não parava a frase e começava outra com um conectivo. Certo? Porque estava tudo numa frase só. Não tinha erro gramatical, portanto não tem erro na competência 1, certo? Mas isso vai fazer com que haja uma menor utilização dos conectivos, competência 4.
Essa pessoa deve estar furiosa. Gente, pior que o cara é tão de boa, tão de boa, tão de boa, que ele falou, Raul, eu não sei se eu merecia 980, você acha que não está muito, não? Eu li a redação e falei, meu Deus. Tá bom, meus queridos? Então, ó, nosso tempo acabou. Eu vou colocar na plataforma esse materialzinho, já vou começar, já vou colocar ele lá. Mentira, ainda não vou colocar, que eu tenho que terminar ele, certo? Então, eu vou terminar na semana que vem que eu vou mandar ele. Hoje eu vou mandar a proposta do simulado, certo? A folha padrão e vou mandar o link para o Fascismo Eterno do Humberto Eco, lá do site Operamundi. Tá certo? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, queridos. Tchau, Raul. Bom feriado para vocês essa semana, tá certo? A gente se fala semana que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou!